que é temor a Deus. É amar o que Deus ama e aborrecer, odiar o que Deus aborrece. Uau. Odeia. Ele falou, isso é temor a Deus. Quer dizer, quando eu temo a Deus e eu dou evidências desse temor, é quando eu amo a Deus. Quando eu amo a Deus, eu faço aquilo que lhe agrada. Oh, glória a Deus! Que alegria voltar aqui nessa mesa, hoje gravando uma palavra poderosa que veio do coração de Deus para os nossos corações. Vocês todos são bem-vindos aqui ao canal Resgatando Valores com Zilda Araújo. E um prazer imenso, porque o meu convidado já chegou. Gente, estou um pouco nervosa, tá? Porque ele é uma autoridade espiritual. E veio derramar aqui um pouquinho do conhecimento, daquilo que Deus já colocou no coração dele. E isso me dá uma satisfação muito grande. Mas antes de eu passar a palavra ao evangelista, pastor, um homem íntegro, aqui de Boituva, gente, eu estou feliz. Porque quando vem os amados irmãos que eu não tenho muito conhecimento, eu também recebo com muito carinho. Mas quando é alguém que eu conheço, ai, meu Deus, meu coração dá aquela acelerada, né? Mas antes de eu passar a palavra ao nosso amado irmão, eu quero que você pare um pouquinho, se inscreva no canal Resgatando Valores, dê seu like, faça o seu comentário, diga para mim, para nós, de onde você está nos vendo, nos assistindo, de perto, de longe. Conta para nós aí, que assunto você quer mais ouvir aqui na mesa? O assunto hoje, ai gente, é um assunto maravilhoso, que todos nós precisamos sentar para aprender, porque todos nós precisamos melhorar um pouquinho todos os dias. Antes da palavra, eu quero agradecer carinhosamente as minhas patrocinadoras. Ao Wilma Oliveira, que cuida do meu cabelo, e agora dos looks, alguns looks, né? Da Cacau Garcia, que cuida das minhas unhas. Muito obrigada, Cacau, Gabi, toda a equipe aí do Instituto Garcia. E também a Flávia, agora também, que cuida dos ouros. Ela que está nos patrocinando. Meu muito obrigado a vocês e que Deus continue também abençoando poderosamente todas vocês, tá bom? É comigo, com você hoje, esse homem cheio de Deus, gente. Ele é tão quietinho assim, mas vocês não têm noção o que carrega dentro dele. Seja bem-vindo, evangelista José Ronaldo Ferreira. Nosso pastor, meu também, tá? Da Igreja Assembleia de Deus Belém, aqui de Boituva, casado com a minha amiga Vanessa Tristão. Um abraço para você. Ele é pai de 2 filhos, da Letícia e do Abner. E com muito carinho eu cumprimento toda a família Tristão, porque é uma família de bastante tempo de Boituva que nos conhece. Um abraço carinhoso para todos vocês. E quando eu lanço esse convite ao pastor Ronaldo, eu vou falar Ronaldo porque José, né? Ele fica longo. O pastor Ronaldo, de imediato, a Vanessa, a esposa dele, já então ali pode mostrar para nós que ele teve desejo também de estar aqui. Porque estar aqui na mesa não é para qualquer um, tá? É para quem tem compromisso com a Bíblia, conhece ela e aplica ela. Porque se não for para glorificar Deus, não valeria a pena nós estarmos aqui. O nosso objetivo é que você seja alcançado pela poderosa palavra de Deus através do canal Resgatando Valores. Se inscreva, comente, compartilhe e seja um derramador de bênção também, junto comigo, junto com meu irmão e junto com milhares de pessoas. Um carinho muito grande que eu tenho para todos os meus inscritos, os que me mandam mensagem no direct, em todas as redes sociais. Muito, muito obrigada. Que Deus abençoe a todos vocês. Evangelista Ronaldo, ele é professor de teologia, né? Ele domina o assunto que ele vai aplicar aqui, ele vive a palavra pela misericórdia, tá? Porque se não for a graça, a misericórdia, a gente não consegue chegar a lugar algum. E ele vai nos ensinar. Hoje ele vai nos dar uma aula sobre família. Gente, olha, esse assunto família está sendo um assunto muito, nesses dias atuais, pastor Ronaldo, muito difícil de se lidar. Sim. O diabo não tem brincado, não. Ele tem entrado com muita força e destruindo as famílias. Aonde será que está o problema? Como que eu posso diagnosticar que a minha família está em falso em algum determinado momento? O que a Bíblia vai nos ensinar sobre a família? O que está faltando dentro das famílias? Tanto cristã como não cristã.
Será que a família já nasceu no coração de Deus antes de nós estarmos aqui na Terra? Pois é, ele vai nos explicar ainda nessa aula hoje sobre família. O senhor é muito bem-vindo, o senhor fica muito à vontade, a mesa é toda sua, a palavra e o tempo também. Ok, obrigado. Eu quero agradecer desde já a vocês que me convidaram e saudar e cumprimentar a todos, tanto com a paz do Senhor Jesus como uma boa noite. É uma honra poder estar aqui. Amém. Era para mim estar aqui já há uma semana atrás, mas não foi possível. Sim. Mas Deus nos abençoou e nós estamos aqui hoje para compartilhar um pouquinho só da minha história, que eu vou falar em 2, 3 minutos. Pode. E depois nós vamos tratar um pouco sobre um assunto de extrema importância, que é a família e os seus valores. E eu gostei do nome do programa aqui, né? Resgatando Valores, né? Isso é muito importante para nós. Nós norteamos a nossa vida baseada em valores, e esses valores eles estão dentro de uma cosmovisão, chamamos de uma cosmovisão bíblica, ou seja, como nós enxergamos o mundo de hoje. Então, passa por um clive da nossa cosmovisão bíblica, né? Nós vemos um mundo não só de uma forma globalizada, baseada nas suas no conhecimento teórico das coisas, como filosóficos, mas vemos no ponto de vista teológico. Então, olhamos o mundo hoje de uma forma com uma cosmovisão bíblica, e, portanto, é aí que nós encontramos os nossos valores. Porque nós extraímos esses valores não de um fruto do pensamento, da imaginação, mas da palavra de Deus, né? Por isso a questão que nós vamos tratar hoje é mais de ordem teológica, né? Certo. Ou seja, falando de um ponto de vista da família com a cosmovisão bíblica. Então nós vamos falar em rápidas palavras aqui. Primeiro, deixa eu me apresentar, né? Ela já me apresentou. Fica à vontade. Nós congregamos aí na igreja aqui, Assembleia de Deus, aqui na sede em Boituva. E como começou a minha história? Deixa eu ser rápido aqui. Me falaram sobre a pessoa de Jesus, isso por volta do ano 96. E insistiram falando de Jesus para mim quando foi em 97, no ano 97, precisamente no dia 26/10/97, me fizeram um convite para ir num trabalho de crianças em pescaria, aqui perto de Itapetininga. Sim. E foi justamente ali que eu conheci o Senhor Jesus, entreguei a minha vida a Ele, e desde então estou servindo a Cristo até hoje. Assim começou a minha história de fé. Já conheci a minha ia ser minha esposa, né? Mas já conhecia a sua família. Daí conheci a minha esposa, depois namoramos, casamos. Daí veio hoje, temos esses 2 filhos, temos os 2 filhos, o Abner e a Letícia. E isso já faz 23 anos de casado. Faz 23 anos que nós Glória a estamos Deus. casados. E estamos aí construindo essa família junto. E Deus, como a irmã falou no início, é pela graça de Deus Sim. que nós estamos prosseguindo em fé, ou rompendo em fé, né? A graça de Deus tem nos fortalecido. Então, isso é um pouco da minha história aí. Outra hora, talvez eu conte mais O sobre senhor vai vir como então, tudo começou. porque assim, eu conheço o pastor Ronaldo quando ele aceitou Jesus. Olha quanto tempo, tá? Não conheci ele semana passada, são 23 anos. É claro que a gente demora muitos dias a se ver, né? Mesma cidade, mas a mesma denominação, mas igrejas diferentes, né? Mas eu não sei da sua história, né? Mas um dia ele vai vir aqui contar o testemunho dele, porque promete, tá, irmãos? É um testemunho brilhante que a gente sabe por assim outros irmãos que testemunham. E eu acho isso muito, muito lindo. Mas hoje ele vai falar sobre a família, porque ele construiu uma família, né? Exatamente. E a família está baseada exatamente em que e no que, assim, depois que Deus constitui essa família. Vemos que há uma hierarquia, né? Chamamos de hierarquia, não estipulada pelo homem, mas pelo próprio Deus. Sim. Então, nós temos informações bíblicas em relação a isso, sobre o que é a família. A família é um projeto de Deus, né? A família é como nós observamos através da palavra de Deus. 3 instituições divinas. 3 instituições que elas são divinas. Isso quer dizer que Deus criou. Não veio do homem, veio da cabeça do homem. E isso é interessante, porque nós vamos estudar toda a Bíblia e você vai encontrar isso na Bíblia. Certo. Essas 3 instituições que nós chamamos família, que começa a partir, eu vou explicar daqui a pouco, a partir do casamento, está em Gênesis 2:24.
Portanto, o casamento é uma instituição divina, visando justamente a família. Sim. Então, há 3 instituições: família, governo humano Uhum. e igreja. São 3 instituições divinas. Agora, o que é interessante, que quando eu concluo falando de igreja, o que é uma igreja sem família? Não tem. Não tem. Não tem igreja Porque sem o que é família. a família é o núcleo da sociedade. Isso. Então, a família, só existe igreja, e eu diria mais, igrejas fortes com famílias fortes ou fortificadas. Sim. Através do quê? Do ensinamento da palavra de Deus. Então, a família é um projeto de Deus. Ela não começa pela vontade unicamente do homem, Uhum. mas é um projeto, é o próprio Deus que Criou, né? criou. Ele Exatamente. desejou que o Exatamente. homem existisse para criar famílias. Criar. E em alguns aspectos, Deus usa a família como uma linguagem para falar quem ele é. Uhum. Interessante isso. Por exemplo, quando Deus quer falar de amor, pode observar que Deus ele é a fonte, né? 1 João capítulo 4, verso 8, Deus é amor. Veja, ele nomina Deus com amor. Deus é amor. Mas quando nós observamos, quando o próprio Deus fala em Isaías capítulo 49, verso 15, é interessante porque ele fala, pode uma mãe esquecer do seu filho que amamenta? E ele diz, ali é possível. Pode. Todavia eu não me esquecerei de ti. O que está em jogo ali? Ele mostrando, observando no contexto horizontal aqui, entre os homens, os seres humanos, a mãe é uma figura que exemplifica o que é o amor, no conceito sentimental. Sim. Agora, o que é interessante é que Deus quer mostrar que ele tem muito mais amor. Quer dizer, o amor dele é supremo, né? Ele é um Deus supremo. Mas o que é interessante que eu quero mostrar aqui é que, de alguma forma, ele usa a família ou alguém, um ser humano, para ilustrar algo dele mesmo. Isso é interessante, porque se vê muito isso na família, entendeu? Sim. Então, a família ela tem um papel de suma importância, que é, de fato, revelar Deus como um ser criador, um ser supremo. Então, é isso que nós vamos tratar hoje, desses Certo. valores, tá? Que é mostrando, de fato, quem é Deus e o que Deus espera de nós, que papel devemos desempenhar como cidadãos do céu, como pessoas que, mesmo estando aqui na terra, mas está com a mente no céu, está com a mente em algo maior. É um assunto de extrema importância, esse assunto que você está colocando aqui na mesa, é um assunto de alta relevância, né? E principalmente para os nossos dias atuais, que tem que se perdido um pouco, né? E para todas as classes, né, pastor? A família, a gente, claro que nós estamos abordando aqui do lado cristão, mas é para todos os tipos de religião, né? Porque a família é o homem e a mulher que constitui a família. Então, esse assunto não é só para nós que somos cristãos, é para abranger a todos vocês aí que têm família ou que está pensando em construir uma família. Escute aqui o que Deus colocou hoje aqui para nós, nos presenteando esses valores que vai ser restituído dentro de nós. Exatamente, é isso que nós vamos Glória a tratar hoje, Deus. dessa importância, né? Essa importância. Então vamos ler um texto da palavra de Deus para nós darmos início? Vamos. E depois nós vamos dando sequência. Vamos ler aqui o Salmo de número 28, que é considerado o Salmo da família. Isso. E aqui vamos ter alguns exemplos daqui, ou seja, alguns ensinamentos para nós na nossa atualidade, porque essa é a palavra de Deus, portanto ela é viva e eficaz. Isso quer dizer, ela tem um valor, né, inestimável, né, para nós, mesmo na nossa atualidade. O Salmo 28 nos diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das suas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, e os seus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos dos teus filhos, e a paz sobre Israel. Glória a Deus. Então, desse texto nós vamos extrair algumas verdades com as quais nós podemos aprender e aplicar na nossa vida a importância de aplicarmos esses valores na nossa família. O resultado disso, o que isso vai gerar. Porque é interessante a palavra de Deus. A palavra de Deus, tem hora que parece que está montando uma conta.
Tipo 2 com 2 dá 4, ou seja, é um resultado. E tem Isso. versículo que nós lemos que ele tem uma explicação que quando eu entendo e vivo aquela explicação, o resultado vem. Dá certo, dá exato, Você né? entende? Algo Sim. exato. Então é exatamente aqui que eu quero mostrar no Salmo 28. Mas deixa eu me estender um pouco mais, já entro no Salmo 28. Porque quando nós falamos de família, e como eu disse no início, nós vamos falar no ponto de vista de uma cosmovisão bíblica, portanto Cosmovisão. teológica, Uhum. não é? Cosmovisão é a forma de nós enxergarmos, né? De nós vermos. Certo. Então, por exemplo, hoje como que se vê a família de uma forma geral? Ela pode ser vista de uma forma antropológica. O que é Uhum. antropologia? É um estudo que estuda o ser humano. De uma forma sociológica, ela estuda o comportamento desse ser humano, Sim, certo? certo. Então, são matérias interessantes de se observar, mas o foco hoje eu quero falar do ponto teológico, Sim. entendeu? Então, no ponto teológico, qual é a nossa cosmovisão de família? Como é que nós enxergamos a família? Porque quando nós, é como você falou, hoje há muitos modelos de família. E como que se chega à conclusão desses modelos? Por meio da sociologia, por exemplo, que estuda o Uhum. comportamento. E do nosso objetivo não é pegar de uma forma geral falar aqui. Vamos falar mais no ponto de vista teológico. Certo. Então, como é que nós enxergamos a família no ponto de vista bíblico? Primeiro, enxergamos que a família, como já falamos, é um projeto de Deus. Então, quando é que começa isso? Começa no casamento. Isso é cosmovisão bíblica. Entendeu? Por quê? Porque de onde temos essas informações? Da Bíblia. Gênesis capítulo de número 2, o verso de número 18, é algo até interessante, porque se nós lemos do capítulo 1 Uhum. até o capítulo 2, até o verso 18, nós vamos ver várias vezes a palavra, pelo menos 7 vezes ela vai aparecer. E viu Deus que era bom. Ou seja, Deus constrói algo, Deus faz algo e ele aprova. E viu Deus que era bom. Quando chega no verso 18 do capítulo 2 de Gênesis, e viu Deus que não era bom. O quê? Não é bom que o homem esteja só. Percebe? E sim. Então, Deus vê tudo que ele faz, tudo que ele cria, ele dá o aval, a confirmação dele. Isso foi bom. Eu confirmo que foi bom. Mas tem uma coisa aqui que não tá boa. Tava faltando, né? Tá faltando. É lógico que ali é uma expressão, a força de linguagem, porque no verso de número 26 do capítulo 1, Sim. até o 28, já há no projeto de Deus a formação. Já tinha, né? Você Uma percebe? construção ali Já da há uma família. construção. Porque ali façamos uma nossa imagem conforme a nossa semelhança. E aí, em seguida, principalmente o verso 28, diz que fez Deus, macho e fêmea os criou, e os abençoou e ordenou que multiplicassem. Então, nós vemos ali que Deus já tinha esse projeto. Portanto, o que Deus está dizendo no verso 18 é que agora chegou a hora de eu agir, porque o homem já está só há algum tempo, e não é bom que ele fique só. Então, vem o verso de número, Gênesis capítulo 2, o verso de número 23 a 24, principalmente o verso 24, deixará o homem, pai e mãe, e apegar-se-á ou unir-se-á sua esposa, e se tornarão ambos uma só carne. Então, o que é isso? Projeto de Deus. Constrói ali uma família. Exatamente. Começa quando a família? Começa no casamento. Começa no casamento. Por isso que Deus começa valorizando o casamento. Entendeu? Por isso o casamento é muito valorizado no ponto de vista bíblico e teológico. Ele não pode ser banalizado. Por quê? Porque Deus é um Deus organizado. Isso. Percebe que Deus tem projeto para uma família, mas ele, dentro da cronologia dele, de pensamento e de ordem, veja que tudo vai fazendo, deixará o homem, pai e mãe, unir-se à sua esposa, e ambos serão uma só carne. O que Deus está dizendo ali? Primeiro, que o casamento, do ponto de vista bíblico, ele é heterossexual. Segundo, ele é monogâmico. Sim. E terceiro, no ponto de vista, deixará e apegar-se-á. A palavra apegar ali, ela é forte, da ideia de fundição. Sabe quando você solda? Quando você solda um metal em outro, ali ainda é mais do que uma solda, porque solda, ela fica em volta. A ideia é fundir, é colocar um no outro. Por Injetar. Isso, você percebe? Injetar um no outro. Exatamente. Gente. Isso é o que o texto mostra, a palavra no seu sentido original, é que o casamento é isso. Por isso, então, ele é heterossexual, monogâmico, não tem lugar para 3 ou 4 pessoas, por isso que é monogâmico. Dois. Dois. Macho e fêmea. Isso. Homem É e mulher. heterossexual, macho e fêmea,
Duas pessoas, porque não tem lugar para terceiro, do ponto de vista bíblico. E terceiro, ele é indissolúvel no ponto de vista bíblico. Percebe? Então, isso é um princípio para nós entender o que é, quando nós chegar aqui na explicação da família, como Deus começa a trabalhar. Por isso que eu falei que é uma instituição divina. Percebe? Sim. Então, no casamento, Deus tem o quê? O projeto, por isso a ideia lá atrás, do verso 28 de Gênesis 1, que eles vão procriar. Então, o propósito do casamento. Não é bom que o homem esteja só. Se ele está só, ele precisa de afetividade, precisa de carinho. Sim. Entendeu? E aí, quem está à altura para fazer isso? Só o eterno. Você percebe? É. A princípio, Deus olha, Deus já tinha criado os animais. Pô, mas para essa criatura que eu fiz, o Adão, não tem algo ainda preparado para ele. Que vem a Eva, que é para atender a ele. Então, o casamento, olha o Deus como... Porque o ser humano é interessante. Vamos colocar algumas coisas aqui. Sim. No ser humano, Deus colocou o quê? Um espírito e uma alma. Então, para que Deus colocou uma alma em nós? Porque na nossa alma está o intelecto. Porque nós somos seres inteligentes. Porque temos intelecto. Temos uma alma. Uma alma que nós temos capacidade de crescer, de ter entendimento. Eu estava dando uma aula esses dias, eu falava para os meninos, quem já viu uma casinha de João do Barro? Sabe aquela casinha de João do Barro que é bonitinha? Sim, sim. E todo mundo falou, eu já vi. Eu falei, agora, você já viu alguma? Pelo menos com 3, uma em cima da outra? Não. Você não vê isso, não é? Quer dizer, ele é muito inteligente, mas ele não evoluiu. Ele continua fazendo a casinha do mesmo jeito. Eu já fui curioso, até já abri uma para mim ver. Tem até, parece um quartinho. Gente, mas... isso é profundo. Mas não muda. É mesmo? Não muda. Agora, olha o ser humano. O ser humano Só constrói evolui, né? ele constrói uma casa, aí é térreo, daqui a pouco ele faz um sobrado, ele faz um prédio, ele faz um arranha-céu, ele evolui. Por quê? Inteligência, intelecto, inteligência. Deus colocou isso no ser humano. E Deus colocou algo chamado vontade, que nós chamamos de volição. Está na alma. Quer dizer, a vontade, isso é um pouco de antropologia, mas é antropologia bíblica, tá? Certo. Então, essa vontade, Adão tinha as suas necessidades, tanto fisiológicas, no sentido de comer, de beber, mas ele tinha a necessidade de afeto. De uma pessoa ali do lado. De uma pessoa. Por isso, falei uma adjuntora para que esteja sempre diante dele, à altura dele. Alguém que atenda às suas necessidades. Perfeito. Alguém que contribua e cresça com ele. Porque não é só dar. Deus não criava para dar algo padrão. Só para dar. Mas para dar e receber. Uma troca, né? Uma troca. Isso é o casamento do ponto de vista bíblico. Deus, ele quer ver o quê? Satisfação. Um suprindo a necessidade do Exatamente. E ambos administrando junto aquilo que Deus fez. Então, o que nós temos ali? Nós temos o quê? Deus criando algo para o ser humano. Então, no casamento, ele tem a satisfação da afetividade. Também, através do casamento, a procriação. Porque isso está no verso 28. Até que há um... eu não vou dizer que está na Bíblia, porque não está na Bíblia, você vai procurar, quem estiver em casa, vai procurar e não vai achar. Mas há um pensamento judaico, um entendimento judaico, que Adão teve 60 filhos. Você já ouviu falar isso, né? 33 homens e 27 mulheres. Isso. Quer dizer, ele entendeu bem o que Deus havia dito lá no verso 28 de Gênesis capítulo 1. Procriar. Procriar. Certo. Né? É lógico que ele viveu tempo para isso. Né? Ele viveu tempo para isso. Mas vamos lá. Então, o casamento tem esse propósito. Nesse propósito aí é que nós entramos no conceito de família. Procriação. Porque através da procriação vai surgir o quê? A família, quer dizer, a prole. Então, nós temos que, através da palavra de Deus, esses ensinamentos sobre o casamento e a família. Agora, vamos para o texto, já acredito que deu para entender um pouco sobre isso. Muito boa explicação. Sobre o ponto de vista bíblico, como nós entendemos a questão da família no ponto de vista bíblico. Começa no casamento, quer dizer, de uma forma que Deus instituiu. Os valores familiares, você vê que é tão importante que nós temos 10 mandamentos. Sim. Desses 10 mandamentos, 3 são dedicados à família. À família, né? Não adulterarás. Quer dizer, a proteção à família. Não cobiçarás a mulher ou o homem
do teu próximo, Proteção da família. proteção da família. Honra teu pai e tua mãe, os filhos. Percebe? Então, no decálogo ali já tem esses 3 mandamentos visando a família. Quer dizer, o próprio Deus já Demonstrando os valores. os valores para a família, para que eles soubessem viver no contexto social e cada um, dentro da sua família, cultivando esses valores, né? Respeitando um ao outro, porque famílias é o quê? É o núcleo da sociedade, ou seja, é o que forma a sociedade. Então, dentro dessas famílias, cada uma tem os seus valores. Nós entendemos que os nossos valores são pautados nos ensinamentos da palavra de Deus. Glória a Deus. E, portanto, nós fazemos o quê? Cultivamos isso, ou devemos cultivar os valores que extraímos da palavra de Deus para o nosso crescimento e desenvolvimento em todos os aspectos, mas principalmente nesse quesito chamado vida familiar. Homem, mulher, filhos, ou a família de uma forma geral. Então vamos lá, olha que interessante o Salmo de número 28. Ele trata de um valor que é de extrema importância para nós. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Quer dizer a palavra bem-aventurado? Quer dizer feliz ou mais do que feliz. Então, às vezes nós procuramos em que ser feliz. De que modo vamos ser felizes? Como seremos felizes? E aqui está uma receita. Você percebe? Que aqui nós temos no verso 1, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Então, o que nós temos aqui? Uma receita. Lembra do resultado? 2 com 2, 4. Percebe? Não dá para dar outro resultado? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Olha, a resposta está no verso 2. Está no verso 2. Mas deixa eu explicar um pouquinho mais aqui. Por que eu quero dizer a palavra temor? Porque estamos falando de valores. Certo. E esse é um valor que tanto o pai como a mãe, falando de família, contexto de família, eles precisam conhecer, viver e cultivar isso na sua família. Ou seja, eu aprendi o que é temor, eu vou aplicar na minha vida o temor a Deus e eu vou transmitir isso para os meus filhos, esperando que eles não se esqueçam e continuem transmitindo. Porque esse é um valor que não pode ser esquecido ou deixado de lado. O temor a Deus. A pergunta é, o que é o temor a Deus? Aí as pessoas falam, é ter medo de Deus. Não. O que é uma definição do temor a Deus? É respeito, honra. Eu vi uma explicação de um judeu simples e objetiva do que é temor a Deus. Que essa, dentre as que eu estudei, essa foi a que eu achei simples, objetiva e clara e fácil de entender. Que é, o que é temor a Deus? É amar o que Deus ama e aborrecer, odiar o que Deus aborrece. Odeia. Ele falou, isso é temor a Deus. Quer dizer, quando eu temo a Deus e eu dou evidências desse temor, é quando eu amo a Deus. E quando eu amo a Deus, eu faço aquilo que lhe agrada. Por exemplo, se você ama alguém, você vai procurar aborrecer esse alguém? Não. Até nós mesmos, né? Jesus chegou a dizer que se alguém não ama a si mesmo, ele auto se destrói. Mas quando ele ama a si mesmo, ele tem uma base para amar o seu próximo. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Não é isso? Verdade. Não é verdade? Glória a Deus. Então você percebe que Deus, o temor a Deus, me leva a amar a Deus e amar aquilo que ele ama. Em contrapartida, se tem algo que Deus aborrece, quem teme a Deus não vai fazer as práticas. Você percebe? Ou seja, eu vou aborrecer também. Por quê? Porque esse temor a Deus, esse amor que eu tenho a Deus, me leva a ter uma aliança com Deus. Então me faz o quê? Me faz viver uma vida cuja vida é de procurar, mesmo que eu seja falho, mas eu vou procurar agradar a Deus em tudo. Portanto, o temor é uma coisa que não pode ser esquecida. Eu não vou pegar de uma forma geral o que é o temor, mas aplicando-se na família, no contexto da família. Então aqui ele está deixando bem claro, bem-aventurado aqueles que temem ao Senhor. Por quê? Porque quando eu temo ao Senhor, eu amo a Ele, eu procuro agradar a Ele. Outra coisa interessante é que o temor a Deus, ele pode ser ensinado.
Lembra que eu falei que Sim. nós aprendemos? Sim, sim. Então, no Salmo 34, verso 11, Uhum. o salmista diz isso. Vinde que eu vos ensinarei o temor do Senhor. Então, o temor pode ser ensinado. O que isso quer dizer? Que você tem um pai que teme a Deus e ele procura viver isso. Quando eu digo viver, eu estou sendo um exemplo na família. Perfeito. Percebe? Então, eu estou vivendo uma forma que eu tenho que levar os meus filhos, ainda que tenha hora que eu não abra a minha boca para falar tal coisa para eles, mas a minha vida vai falar. Porque quando eu temo a Deus, eu vivo de uma forma que eu posso ensinar isso para alguém. Com as Seja suas atitudes? atitude, seja através do verbo falando ou das minhas atitudes. É. Percebe que interessante Sim. isso? Então, o temor, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Aí ele fala, e que anda nos seus caminhos. É necessário caminhar. Não pode parar. E que anda nos seus caminhos. Deus tem vários caminhos para nós. Sim. Ui. Olha que interessante. A Bíblia vai dizer em Provérbios capítulo 16, verso 1, que nós fazemos muitos planos, né? Nós temos muitos caminhos, mas a resposta vem sempre do Senhor. Que nos Então, direciona, né? que Nos caminhos corretos e certos. Exatamente, percebe? Que anda nos seus caminhos, nos no plural, quer dizer, Deus tem alguns caminhos para nós. E quando eu temo a Deus, respeito a Deus, procuro viver de acordo com a sua vontade, Ele vai me fazer o quê? Me orientar nesses caminhos que Ele tem para mim. Isso não quer dizer que Deus vai interferir todo o tempo na minha vida. Em que sentido eu estou dizendo isso? Porque às vezes as pessoas, até um pouco radical, nós temos que viver exclusivamente a vontade de Deus. É lógico que Deus está em primeiro lugar, mas Deus me criou um ser volutivo, vontade. Eu também tenho vontade, E percebe? ele respeita, né, a vontade do homem. Exatamente. Agora, eu tenho que fazer o quê? Levar cativa a minha vontade a Deus e com certeza Deus vai me agraciar nos meus desejos. Ou seja, Ele vai me abençoar. Então, assim, é lógico que Deus, eu vou até colocar aqui 3 coisas interessantes sobre Deus, sobre a família. Deus, na família, como prioridade, Ele é o topo. Isso nós não podemos, né? nós não podemos substituir de modo algum. Nos valores que uma família julga de importância, Deus em primeiro lugar e todos os seus ensinamentos. Entendeu? Agora, quando eu digo que eu também sou um ser que tenho vontades e eu tenho que fazer o quê? Andando nos caminhos de Deus, eu cumpro a sua vontade e Deus me abençoa naquilo que eu desejo. A Bíblia não diz, deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração? Sim. Percebe como é interessante? Primeiro, deleita-te no Senhor. A palavra deleita ali é confiar, é colocar nele, na mão dele, ou esperar dele. E ele vai desejar, ele vai cumprir o desejo que há no meu coração, porque eu tenho vontade. Glória a Deus. Entende? Então, forte é forte, isso, porque né? ao mesmo tempo que eu me sujeito a Deus, Deus, ele cumpre os meus desejos, meus sonhos, aquilo que eu tenho vontade. Por isso Agora, que- é lógico, da melhor forma. E por isso que é fundamental confiar no Senhor. Exatamente. Né? Extremamente Bem-aventurados que importância. confiam, que teme. Que teme ao Senhor. Porque se temer a Deus, não tem como essas outras coisas dar errado. Exatamente. Porque se eu temo, eu respeito. Se eu respeito, eu quero agradar. Se eu quero agradar, eu não vou sair desagradando quem eu amo, quem eu quero bem. Aí ele cede. Pastor, ele vai ceder algumas coisinhas, porque está nos meus desejos, para agradar se eu obedecer a ele? Porque ele é pai. Como pai, ele pode sim. Sim, né? exatamente. Porque se eu lanço a ele todos os meus desejos, ele concede. Porque daí, se eu temo a ele, se eu obedeço a ele, tem como eu desejar aquilo que não agrada a ele? Glória a Deus por esse pensamento, foi muito bom. Porque eu vou ter justamente um caminho, um pensamento voltado para os seus caminhos, para os seus Glória a desígnios, para os Deus. seus propósitos. Então, esse é o primeiro versículo. Então, o primeiro ponto aqui interessante quer dizer, feliz é aquele que teme ao Senhor. Agora, veja que está relacionado à família. O verso 2. Pois comerás do trabalho das suas mãos, feliz serás e te irá bens. Isso é resultado do temor. É o resultado da minha caminhada nos caminhos de Deus. Mas veja que aqui a minha responsabilidade. Sim.
Então aqui, pois comerás do trabalho das tuas mãos. Quer dizer, tem que trabalhar. Então, nos valores, há um livro do Luciano Subirá muito interessante, que eu gosto, que é justamente falando da família, né? E dos valores da família. Bons livros dele, né? E ele diz algo interessante, que no princípio, no começo, ele trata 3 temas importantes, que é Deus, nos valores, Deus em primeiro lugar, a família em segundo lugar, ou seja, quando nós observamos o que nós devemos valorizar. Porque ele coloca isso, eu achei interessante, porque há muitas pessoas que às vezes valorizam até mesmo a igreja mais, até mesmo o seu trabalho mais do que a família. Mas não, a família precisa ser reconhecida como uma instituição divina e precisa ser honrada por todos os seus membros. Certo. Ou seja, se eu constituir uma família, eu como pai, tenho que dar toda a atenção aos meus filhos, à minha esposa. Em contrapartida, vou receber deles como retribuição a mesma coisa, o carinho. E não Então dá para reverter, né, pastor? Não. Porque se reverter, fica fora de ordem. Se ficar fora de ordem, se perde, porque é exatamente isso que vem acontecendo na destruição das famílias, desfazendo a Exatamente. família. Às vezes a pessoa é tão crente que valoriza tanto a igreja, mas a família fica em segundo plano. Segundo plano. E aí está contra a palavra. Contra a palavra. E até um versículo interessante, me veio a memória aqui. Ai, deu até vontade de tomar 1 café. Timóteo, capítulo 5, verso 8. Sim. É até interessante, porque quando Paulo ele fala da família cristã, porque aqui ele faz um contraste, e ele fala algo interessante, ó, quando nós não damos valor à nossa família. Olha o que ele chega a dizer. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, verso 8. Ele diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, falando da família, dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Chega, se eu não der valor à minha família, É grave. não tratar essa minha família como ela deve ser tratada, eu sou pior do que o infiel que está lá fora. Então, veja que a importância que o apóstolo Paulo está dando aqui é o que nós estamos falando. O que eu encontrei no livro, quer dizer, a importância da família no ponto de vista bíblico. Eu não posso abrir mão, né, da minha responsabilidade com a minha família. E eu achei interessante porque o terceiro ponto que ele coloca como valor para a família é o trabalho. É o trabalho. Mas eu preciso entender o meu papel como o provedor da casa. Eu preciso entender, veja que ele não saiu do ponto que é Deus. Deus está em primeiro lugar. A família e o trabalho vem com o objetivo tanto de ser provedor para a minha família e contribuir para o reino, para o desenvolvimento do reino. Então isso é interessante, que é o que nós encontramos no Salmo 28. Quer dizer, veja, eu temo a Deus, eu ando nos seus caminhos, eu trabalho e tenho o quê? Um resultado do meu trabalho. Isso é interessante, porque isso chama-se de provisão. Não só a provisão pelos meus esforços, mas é uma provisão, veja que interessante, temor, andar no caminho, eu trabalho e Deus me abençoa. Isso é interessante, por quê? Porque há muitas pessoas que trabalham, até perguntam, mas eu trabalho, não tenho nada. E isso aconteceu muito com o povo de Israel. Por exemplo, o livro de Juízes, todos, mas principalmente o capítulo 6, quando você lê o capítulo 6, no seu início, do verso 1, pelo menos até o verso 8, a Bíblia diz que eles plantavam, via nascer, crescia, dava frutos, e muitos frutos, mas quando eles iam colher, vinham os medianitas e levavam embora. Quer dizer, percebe que eles trabalhavam, tinham um resultado ali, mas eles não desfrutavam. O Salmo 28 está mostrando que o resultado de quem teme a Deus, ele trabalha, ele colhe, ele desfruta do seu trabalho. Feliz serás. Percebe? E tiras bem. Como resultado do quê? Não só do meu esforço, mas por quê? Porque eu entendo a minha posição no reino. Glória a Deus. Eu entendo a minha posição na família. Que o provedor maior é o próprio Deus. Ou seja, não me falta quando eu tenho Deus em primeiro lugar. E coloco nas suas mãos os meus projetos, então ele cumpre o quê? Os meus.
Porque há Glória a projetos que eu crio, eu imagino, porque eu sou um ser inteligente. Eu tenho raciocínio. Ele colocou alma. Você está entendendo? É. Então, eu penso, eu vou trabalhar e com auxílio de Deus, eu vou ser próspero. Próspero. Porque a palavra depois é essa. Então, voltei para o Salmo 28. Eu vou até deixar marcado aqui, para depois não... Ok? Então, pois comerá do trabalho das tuas mãos. Quer dizer, tem um resultado certo. Eu vou trabalhar e eu vou ver no final. Glória a Deus. Esses dias eu vi um rapaz falando, nossa, eu trabalho, eu não sei onde vai meu dinheiro, eu não sei, e eu ganho bem. Tem um monte de gente Não que tem? vive isso. Tem. Então, quando nós entendemos que Deus é o nosso provedor em tudo, e nós cumprimos o nosso papel andando nos seus caminhos, temendo ao Senhor, eu vou ser feliz. Então, ele vai fazer com que a provisão venha e eu desfrute dela. Oh, coisa Não é só vir, né? Ela vem e eu desfruto. Em segundo lugar, olha o que ele fala, feliz serás e terás bens. Quer dizer, a ideia aqui que a benção ela é tanto presente, como ela é uma benção futura. Futuras. Porque a ideia é essa no salmo inteiro. Mas você pega, ó, feliz serás e terás bens. Isso, está no plural. Tá, indicando o futuro. Exatamente. Indicando o futuro. Mas quando eu concluo o salmo, você vai perceber que Deus é um Deus que é provedor no tempo presente e que as suas bênçãos são resultados, tem resultados duradouros. Essa felicidade, porque ela não aparece aqui, bem-aventurada. Aí eu troquei a palavra por feliz, não troquei? Porque a ideia é essa, o sentido é essa. Sim. Mas ela aparece aqui. O bem-aventurado aqui, ele continua sendo bem-aventurado. Feliz aqui... Continua sendo feliz. Sendo feliz. Isso nós vamos ver tanto no aspecto individual, mas a ideia aqui é mostrar no conceito da família. Da família. Quer dizer, quando eu entendo isso, eu vou desfrutar das bênçãos que Deus tem para mim e não sozinho. Eu vou desfrutar em família. Esse resultado vem, ele é certo, porque ele vem. Veja que eu estou fazendo algumas coisas aqui. O que eu fiz até aqui agora? O que eu fiz até observando o texto? Temi ao Senhor, andei nos seus caminhos, trabalhei, mas a minha confiança não está só no meu braço. Eu trabalhei, eu tenho porque eu trabalhei. Não. Eu trabalhei porque ele me deu inteligência para trabalhar, me deu força, me deu saúde, e ele é o provedor maior. Quer dizer, eu andando nos seus caminhos, é aquilo que a irmã colocou que foi perfeito. Se eu tenho uma mente voltada para os seus caminhos e para ele, eu não tenho tempo para ficar ocupando a minha mente com outras coisas. Com aquilo que não lhe agrada. Não tem como não ser feliz. Percebe que... Gente, isso aqui... Ai, que gostoso. Você que está aí, comente, compartilhe, se inscreva no canal. Manda para 1, para 2, para 3. Corre lá. Diga que o Cristo do Resgatando Valores está causando, vai restituir família Glória pelo poder a Deus. da palavra dele. Exatamente. Porque enquanto nós confiamos, o Senhor vai fazendo prodígios, milagres e maravilhas. Glória a Deus. Isso é interessante porque, voltando aqui, e muitas pessoas estão buscando essa felicidade. E não encontra. E porque às vezes, pastor, trabalha bem, tem um salário bom, mas não tem nada ao mesmo tempo. Exatamente. Não tem, porque muitas vezes vai buscar alegria, a felicidade, os prazeres, gastando. E não tem nada. É um exemplo rapidinho, o senhor vai concluir aí. Nós somos um irmão, o senhor conheceu meu pai, né? Sim. Saudoso, meu pai que descansa no Senhor, e 9 irmãos. Meu pai era salariado. Ele não tinha uma profissão assim, que recebia 3, 4, 5 salário mínimo. Mas ele pagava aluguel, pagava água, pagava luz, sobrava, gente. Sobrava na minha casa. Porque ele temia o Senhor. Glória a Deus. Era lei na mesa. Meu esposo está ali, algumas pessoas que conhecem meu pai sabem que era lei. Temer a Deus. Então, essa bênção que o senhor está dizendo, gente, isso é muito verdade. É a Bíblia. Ela multiplica de uma forma que a gente fala, meu Deus, eu paguei, mas parece que o dinheiro está tudo aqui ainda.
Não sei se já aconteceu isso contigo, mas já aconteceu, tipo assim, Exatamente. nossa, Alice, já pagou, eu paguei isso, mas ainda está com todo o dinheiro. Gente, é a bênção de Deus que Exatamente. hoje Ele quer mudar através desse podcast, Sim. desses valores que vai ser revertido em nome de Jesus. Pessoas vão ter o prazer e alegria de ter uma vida com Cristo e abençoada, porque nós não temos que viver, sobreviver, nós temos que ter uma vida de viver ela e ser feliz, porque é Exatamente. possível, né, pastor? Isso. E baseado na palavra de Deus. Ela nos ensina isso, quer dizer, ele nos dá o ensinamento, a iluminação para entendermos e vivemos isso. Glória a Né? Deus. Então você tem um exemplo na sua própria família, é uma realidade, Deus tem nos abençoado. Então, hoje, quem está nos ouvindo, toma essa palavra para você e aplica no teu coração. Eu estou buscando a felicidade, a minha família está vivendo um momento difícil de autodestruição. Eu quero dizer para você, aprenda a temer a Deus. Aprenda a entregar a sua vida, os seus caminhos a Deus. E deixa Deus operar na sua vida. Porque o resultado vem. Glória a Deus. Deus é um Deus que é poderoso para nos abençoar em tudo. Então veja que a sequência do verso 3. Porque, por isso que esse salmo está justamente falando da família. Ó. É como se aqui no começo ele estivesse falando do provedor, do homem, né? Sim. Né? Aí ele fala assim, e a tua mulher, por isso que nós chegamos a essa conclusão, a tua mulher será como uma videira frutífera ao lado da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Coisa linda. Quer dizer, ele está falando da bênção de Deus que, quando eu entendo e vivo a sua palavra, ela não vai ficar só em mim. Eu aprendi a temer a Deus, a minha companheira teme a Deus, então ela passa a ser uma pessoa abençoada à mesma proporção que eu sou, e essa bênção ela vai se estendendo aos meus filhos. Por quê? Porque essa mulher olha que essa palavra que ele usa aqui, ela é frutífera. Ou seja, não é estéril. Nós vamos ver que em muitos textos mostra no Antigo Testamento, no Oriente havia algumas mulheres estéreis, né? Que não tiveram filhos. É lógico que tinha um propósito de Deus. Sim, sim. Mas aqui veja que Deus está mostrando que quando há o temor de Deus, Deus vai abrindo todas as portas necessárias para que essa bênção alcance a pessoa. Glória a Deus. Tá? Então, quando há o temor no seio da família, a bênção ela vem completa. O marido é abençoado, a esposa é abençoada e os filhos são abençoados. Por quê? Porque a bênção do Senhor é que enriquece e ele não acrescenta dores. É o que vai dizer em Provérbios 10 e 22. Quer dizer, a bênção do Senhor enriquece. Quer dizer, é aquilo que você falou agora de pouco. A bênção de Deus, ela é uma bênção que nos faz desfrutar daquilo que Ele nos dá. Por exemplo, Deus me dá um carro, mas eu não tenho condição de pôr gasolina. Deus me dá um carro, mas eu não tenho condição de pagar o IPVA. Então eu estou feliz por ter o carro, mas ao mesmo tempo eu quero ir no lugar, mas eu não posso. Não é assim a bênção de Deus. Ou então, né, vai lá, compra em 100 parcelas, chega na décima e não consegue pagar mais. Que bênção é essa? Não, a bênção de Deus é que enriquece, quer dizer, no sentido, Ele me dá uma bênção e Ele me dá a capacidade para desfrutar essa bênção. Glória a Deus. Quer dizer, então, Deus me dá uma bênção e eu vou desfrutar, de fato, com alegria, com felicidade, com gozo. Com gozo. Boa palavra. Tanto eu como a minha casa, a minha família. Então esse versículo 3 nos mostra isso. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Ele faz aqui uma comparação. Né? O que é a videira? É bem conhecida, é a uva, né? Imagina aquela plantação em volta da casa. E ela só vai crescendo. Crescendo. Né? Você vai colocando uns pauzinhos e o ramo dela só vai crescendo. Vai aumentando. É assim que a bênção de Deus quer chegar Você percebe? Porque é isso que ele está fazendo aqui, a figura de linguagem, a tua mulher será como uma videira. Em volta da tua casa. Assim como um plantio de uva, assim, que está bem cheio de, não só de folha, de frutos. Glória a Deus. Assim será a tua mulher. Ela será frutífera. Tá? E essa ideia aqui não é só de ter filhos. É frutífero no sentido de ser abençoada, de dar fruto. Todos os aspectos, né? Que uma das coisas que nós precisamos entender entre nosso meio cristão
É isso, é que as mulheres, quantas mulheres cristãs que têm sido estéreis? Não no sentido de ter filho literalmente, mas não tem dado Isso. fruto. Muitas. Não tem dado fruto nem no lar e nem no reino. Em contrapartida, se nós aplicar esses valores, principalmente esse que eu estou tratando do temor a Deus, a mulher será Frutífera. em todos os aspectos. Ela vai dar fruto principalmente começando na sua casa, no seio da sua família. Entendeu? Por quê? Porque se há uma coisa que Deus conta conosco, é com educação, com ensinamento para os nossos filhos. E isso não é só questão do pai. Isso é questão do pai e da mãe. Isso está repleto na Bíblia. O pai e a mãe devem, como diz lá em Deuteronômio, capítulo de número 6, nos mostrando sobre a educação dos nossos filhos. Né? Eles estão ali numa trajetória no deserto e Deus disse que eles deviam ensinar aos nossos filhos, sentando e levantando-se. Ou seja, estão num trajeto, então desarmou as lonas, as tendas, né? As tendas, montou a tenda ali, ensina o filho. Precisa sair, levanta a tenda, ensina os filhos. Continua ensinando, quer dizer, sentando ou levantando. Que aí ele nos mostrando, e esse papel não era só do homem. Era da mãe também. Era da mãe também. E eu digo que é muito mais da mãe, que tem mais tempo com os Exatamente. filhos. Porque aqui ele vai delegar a tua esposa, será? Exatamente. Então a criação dos filhos, em parte, é do pai, a educação. Mas o delegar das ordens é da mãe. Isso. Ambos têm que contribuir para o desenvolvimento desse lar. Uhum. Ou seja, se eu quero ter uma igreja forte, eu preciso começar na minha casa. Isso. Não é? Eu preciso começar na minha casa ensinando esses valores. Se eu quero ter uma sociedade com valores dos quais nós entendemos o importante que é, baseado na palavra de Deus, eu preciso fazer isso semeando na minha casa, entre os meus filhos, né? E eu louvo a Deus pela esposa que Deus me deu, porque esse é um papel que, graças a Deus, ela tem desempenhado muito bem. Tá? Minha esposa tem sido uma bênção na questão da educação, de ensinar, de sentar, de dizer, vem aqui, o que aconteceu, o que você precisa. Quer dizer, é uma pessoa presente. Tá? Então, nós aprendemos através da palavra de Deus que nós fomos chamados para dar frutos. E isso precisa começar dentro do nosso próprio lar. Começar a dar fruto ali. Não é? Porque, às vezes, nós falamos que o futuro de amanhã são as crianças de hoje. Mas esse futuro que nós esperamos amanhã começa aonde? Tem que ser dentro de casa. Tem que ser. Começa conosco. Aí a gente encontra uma sociedade em que quer terceirizar, né? Aquilo que é responsabilidade minha. Exatamente. Claro que hoje nós vivemos em um contexto em que os pais precisam trabalhar. Mas se todos os pais e mães pegar 1 hora, não estou nem dizendo demais, 1 hora, sentar e mostrar os valores, porque os filhos, eles vão reproduzir aquilo que ele está vendo de casa. Exatamente. Né? Você citou a Vanessa, que é uma excelente mãe. Não tinha como dar errado, porque a mãe dela, a irmã Maria, era uma excelente mãe. Então, ela reproduziu aquilo que a mãe ensinou. Agora, Exatamente. junto com a graça de Deus, coligada com o esposo que está com o mesmo propósito, esses filhos vai dar o quê? Só bênção. Exatamente. Coisa boa, gente. Esse é o nosso propósito, né? Então, dando sequência aqui, ele chega a nos mostrar que essa bênção vai se estendendo. Ele espera que a mulher seja assim, e os teus filhos como plantas de oliveira. A roda da tua mesa. Então, olha que interessante aqui. A bênção de Deus vem no progenitor, no pai, na mãe, se estende aos filhos. E a família vive essa bênção de Deus de uma forma abundante. De uma forma que é prazerosa. Prazerosa. Essa família se reunir. Sabe, eu estava vendo esses dias a palavra lareira. Né? Uhum. Lareira. Quer dizer, lugar que as pessoas se aquecem, né? Isso. Se ajuntam. E é tão gostoso, né? Aqui tá friozinho, aí você coloca aquela lareira assim. Eu não tenho, mas um dia eu vou ter na minha casa, lá na chácara, né? Pra gente sentar, reunir
Aí aquela coisa harmonizada com a família, que é todo mundo fica Glória a ali. Deus. Isso é Oh, bom. coisa linda. Isso é família, gente. Família está no coração de Deus. A família tem que ter entendimento que o centro da mesa tem que ser Cristo, a palavra, o temor. Para que esses Exatamente. ramos, quando a gente vai estudar um pouquinho só, esses ramos, essa plantação de oliveira, não sei se você já pegou, é que nem sabe aqueles matos que tem que jogar praga para matar. Esses ramos de oliveira, ela não só cresce assim como ela na profundidade, gente. Sim, Então, é exatamente. uma família sólida, Sólida. que tem Exatamente. estrutura. Porque um filho estruturado dentro de uma casa estruturada, ele vai ser estruturado em qualquer ambiente que ele for. Ele vai lembrar. Exatamente. Pronto, meu pai um dia falou isso, minha mãe. Ele não vai se contaminar. Aí, Exatamente. como que o senhor disse, né? Que os nossos filhos serão o futuro de amanhã. Será que essa juventude, esses filhos, essas crianças estão sendo bem instruídos com a palavra? Que valores, né? Será que só Aonde- aprende na igreja? Com as Não. tias da escola bíblica dominical, lá, né? Que é importante, muito importante. Exatamente. É um valor muito grande. Mas será que uma hora essa criança com uma outra pessoa consegue aplicar todos esses valores dentro dessas crianças, pastor? Não, isso tem que ser constante. O Constante. ensinamento é constante, né? E até de extrema responsabilidade do pai essa educação. Às vezes até se delega ou a igreja ou a escola, quando de fato é nossa responsabilidade. Eles vão nos ajudar, nos auxiliar Isso. quanto a essa questão. É interessante, nós já vamos partindo aí para o final, Ai, eu não quero que acabe. Isso aqui tá muito bom, gente. mas Ô, veja, senhor diretor, só dá mais 30 minutos aí, por favor? Obrigada. o verso de número 4 diz: Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Oh, maravilha. Eu vejo que ele, eis que assim será, tudo aquelas bênçãos tratadas. Ele está Desde, afirmando aqui. se percebe? Mas e a base continua na mesma, no temor. Ele não mudou. Quer dizer, a importância do temor a Deus. Quer dizer, isso traz um resultado. Isso traz um resultado duradouro, proveituoso. Eu estava esses dias conversando com um rapaz, e é até interessante que estava falando sobre família, e ele falou assim: você tem uma família unida? Eu falei: graças a Deus, a minha família é muito unida. Seja por parte minha, por exemplo, com os meus irmãos, meus cunhados, com o cunhado, nós estamos muito bem. Com os parentes da minha esposa, se damos muito bem também. Então, nós sempre que nós nos reunimos, se damos bem. Graças a Deus. Aí ele falou: mas eu não entendo, porque a minha família só se reúne num velório. Ai, meu Deus. Quando morre algum parente nosso é que nós nos reunimos. E ainda dá briga no velório. Não, isso, ele falou para mim algo concreto recentemente. Ausência de Deus. Ausência de Deus. E aí eu tive a oportunidade de falar, justamente de mostrar a importância de nós servirmos a Deus. Porque nós aprendemos a amar, a respeitar. Nós entendemos esses valores que a Bíblia nos ensina. Isso não quer dizer que não haja divergência entre as famílias, mas quando há o temor de Deus, quando há o respeito a Deus... Até a divergência é diferente. Você percebe? Uhum. Ainda há o respeito, mesmo havendo a respeito. Aí ele falou: não, nós não se damos bem, ele falando da sua família, né? Uhum. E quando nós nos encontramos, quem em velório, de vez em quando dá uma briga. Então eu falei, a importância de nós conhecermos a Deus, a sua palavra, e sermos orientados por ela. Quer dizer, é o que faz o quê? Famílias fortes. Que faz famílias que, por mais que as divergências possam acontecer, mas o amor é maior. Ele Glória a supera. Deus. Entende? Por quê? Porque nós entendemos que a palavra de Deus nos ensina que é na nossa união que ele ordena a bênção. Né? Nós temos que dizer o Salmo Isso. 133, quão bom e quão né? suave é que os irmãos vivem em união, e ele termina mostrando, é aí que o Senhor ordena a bênção quando vive assim. Tá? Então aqui nós temos o resultado do verso 4 e o 5. O Senhor te abençoará desde Sião. Tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. Aqui nós vemos a especificação mais do Salmo se referindo a Jerusalém, mas aqui nós podemos extrair para nós que, porque o temor não era só aplicado para aqueles homens israelitas. Uma vez que eu, como cristão, quer dizer, hoje eu não sou um judeu, mas eu estou em Cristo, e em Cristo eu aprendi a temer.
Se a base aqui para eu ser abençoado por Deus é o temor, então eu posso o quê? Viver essa bênção. Sim. E por quê? Porque eu aprendi também a temer o Senhor, a respeitar o Senhor, a andar nos seus caminhos. Então isso aqui é para mim também. Tá? O Senhor te abençoará. Agora, ele conclui mostrando, e verás os filhos dos teus filhos, e a paz sobre Israel. Glória a Deus. Viu que a benção, eu disse que ela era tanto por tempo presente, como indica o futuro? E até o final, né? Até o final, quer dizer, enquanto nós estivermos em Cristo e nessa vida, Cristo nos abençoará. E a nossa maior esperança, a nossa maior esperança é o quê? É a nossa vida eterna. Isso. Então, se nós estamos em Cristo, não tem quem impeça de nós não sermos abençoados. Porque seja aqui ou em outra vida, ninguém nos separará de Cristo. Então, Cristo tem prazer em me abençoar a minha família no tempo presente, e Ele me dará a capacidade. Por isso aqui, nós começamos falando sobre a provisão de Deus, a prosperidade, que é a felicidade. Quer dizer, prosperidade é o Deus que prospera as nossas vidas. Isto é um Deus que nos fazemos ter contentamento com aquilo que dele recebemos. Às vezes as pessoas têm uma ideia de prosperidade é ser rico. Nada a ver. Não. Né? Prosperidade é uma pessoa que tem contentamento com aquilo que ela recebe de Deus. Perfeito. Porque aquilo que vem de Deus para nós é o que nos abençoa. Glória a Deus. É o que nos faz feliz, tá? Então nós temos o quê? Prosperidade. Nós temos o quê? Ainda mais a fertilidade da esposa, você percebeu lá? Sim. Ela será fértil. E por final, o que nós temos? Nós temos que Deus nos abençoa com a nossa descendência. A nossa descendência não será cortada. E olha que isso é de extrema importância, nós estamos no Ocidente. Isso no Oriente, na época do Salmo, era muito importante. Tinha muito valor, né? Exatamente, porque para um judeu não ter filho era como se fosse uma maldição. Era um constrangimento. Constrangimento. Agora observe que Deus está dizendo que quando o homem tem o Senhor, ele não fica sem descendência. Oh, coisa boa. Ele vai ver o filho dos teus filhos. Isso é uma promessa. Promessa, exatamente. Nosso Deus termina o Salmo fazendo uma promessa. Que se resume, eu vou dizer bem simples, no temor. O temor ao Senhor. Custa alguma coisa temer a Deus, pastor? Então, é aí que as pessoas precisam aprender. Glória a Deus. Quando eu aprendo o que é o temor, voltando lá atrás, é o quê? Respeitar a Deus, honrar a Deus, mas de uma forma simples, amar o que Deus ama e aborrecer o que Ele aborrece. Quando eu vivo dessa forma, entendendo e praticando, eu estou temendo a Deus. Eu vou fazer isso, mas isso agrada a Deus? Não, não agrada. Opa, é o temor. Não vou fazer. Não vou fazer. E vai ser abençoado. Você percebe? Oh, coisa então, boa. Não é difícil entender o que é o temor. Eu vou fazer o que agrada a Deus. Porque eu amo a Deus. Eu quero honrar a Deus. Mas faz isso. Por que você não faz isso? Não, porque isso não agrada a Deus. Mas como você sabe que isso não agrada? Não, nós temos uma instrução bíblica. A palavra de Deus nos ensina o que agrada e o que não agrada. Porque é assim que Deus nos faz entender quem é Ele. Ele cria nós como seres humanos e o que Ele coloca na nossa mão. Por que eu sei de tudo isso aqui, o que é casamento, o que é família, usando essa cosmovisão bíblica? Por que eu sei de tudo isso? Por causa da Bíblia. Eu estou com o manual em mãos. Deus é o Criador. Então Ele não pegou o manual e jogou fora. Que manual? O manual que me faz saber quem eu sou e quem é Deus. Então é isso que me faz entender o que é temor. Quando eu temo a Deus, aplico isso na minha vida, o resultado é certo. Conclusão é que ele termina mostrando promessa. Verás os filhos dos teus filhos. E veja que a palavra como ela aparece. E verás, plural, os filhos dos teus filhos. Ou seja, tem uma descendência longa. 3, 4, 5 gerações. Você percebe? Isso é o que Deus quer para as nossas vidas. Tem uma palavra-chave também aqui, né? E a paz. E a paz sobre Israel. Ou seja, a paz sobre sua descendência, sobre a sua família, sobre a sua nação.
Porque se nós construímos famílias fortes, construímos o quê? Uma nação forte. sociedade, uma igreja, né? Exatamente. Então não dá para ter uma igreja bem resolvida se a família é complicada. Exatamente. Uma sociedade onde hoje os nossos jovens, ai que dó, tudo, né, comprometido, maioria é com drogas, é na sexualidade. Exatamente. Meu Deus, que valores são esses? Que Eles não. deturbação são essas? Exatamente. Que nós temos vendo que na nossa atualidade as pessoas não têm valores nos quais elas são pautadas. Às vezes até não é falta de conhecimento, até tem pessoas que sabem e conhecem algumas coisas que são importantes para que se vive em sociedade, Uhum, mas elas não querem aplicar isso na vida e vivem de uma forma desordenada. é verdade. Essa é a diferença de nós ouvirmos a palavra de Deus e colocar ela em prática. Por quê? Veja que Jesus vai terminar o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha ele é um dos mais longos do Novo Testamento, porque é 3 capítulos, Mateus capítulo 5, 6 e 7, e ele conclui a partir do versículo de número 24, 7 e 24. Então, como é que ele conclui o sermão? Ele conclui mais ou menos assim: bem-aventurado, a palavra bem-aventurado, bem-aventurado é aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticas. Não e as basta só pratica. ouvir, né, pastor? Não é? Tem que praticar. Praticar. Aí ele conclui dizendo assim, para essa pessoa que ouve a minha palavra, pratica, ele é como um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Aí vê os ventos, vê a chuva, bateram contra essa casa, mas não derrubaram. Em contrapartida, aquele que ouve a minha palavra e não a pratica, eu vou compará-lo ou assemelhar essa pessoa com um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a areia. Aí, da mesma forma, vê a chuva, vê o vento, bateu contra aquela casa e foi grande a sua queda. Então, a importância... Então, tem muitas pessoas que até sabem dos valores que me faz viver de uma forma ordenada na sociedade, mas não pratica, não vive. Mas quando nós colocamos a palavra de Deus como regra de fé e conduta das nossas vidas, então, nós temos um comprometimento, uma aliança com esse Deus. E com essa palavra, então o que é que esse Deus faz? Ele tem prazer em nos abençoar. Glória a Deus. Ele tem prazer em derramar sobre nós as suas bênçãos. Por quê? Porque nós não só somos filhos. Ou seja, nós não só somos salvos. Nós somos agora filhos. E como filhos obedientes, servimos a esse Deus. Temos direito então, também. Exatamente. Né? Nós somos, como diz Paulo em Romanos capítulo 8, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Oh, glória a Deus. Se assim vivemos como ele viveu. Romanos capítulo 8, verso de número 17, diz isso. Agora imagine, ser herdeiros de Deus e co-herdeiro de Cristo, ou com Cristo. Porque o herdeiro mesmo por excelência é ele. Mas Ele está dizendo que como filho... Nós somos co-herdeiros. Percebe? Eu tenho a herança do Pai e ainda participo da herança de Jesus. Coisa linda. Ou seja, nós somos abençoados. Nós somos abençoados por Deus quando aplicamos a sua palavra e vivemos a sua vontade. Essa é uma realidade. Glória a Amém? Deus. Amém. Ai, que vontade de ficar mais, mas a gente precisa parar por aqui. O senhor volta outro dia? Amém? Ele vai voltar, gente. Nós vamos dar uma continuidade em família, porque ele só ficou no Salmo 128. E olha, eu aprendi muita coisa aqui, tá, pastor? Salmo de extrema importância. De extrema importância. E que Deus continue abençoando poderosamente a sua vida, a sua família, né? Amém. Porque a família, nós iniciamos dizendo que já nasceu no coração de Deus e Deus tem prazer em abençoar a família. Se a sua família está passando por algum processo aí, que você não está tendo prazer de estar com essa família, você precisa rever seus conceitos. Abrir a Bíblia, a palavra, estudar ela, meditar nela, para que essas bênçãos que está sobre a minha família, sobre a família do pastor Ronaldo, possa também estar sobre a sua família. Isso é promessa, isso é a palavra de Deus. Glória a Deus. O senhor quer fazer mais alguma consideração, fazer algum agradecimento? O senhor fica à vontade. Amém. Mais uma vez eu quero agradecer. Foi um prazer estar com vocês. Glória a Deus. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a sua vida, esse projeto, né, que Deus colocou no seu coração, que ele seja um projeto que de fato abençoe muitas vidas, né, começando pela sua casa, sua família e alcançando outras famílias, né? Porque eu sei que esse é o objetivo desse trabalho,
levar de fato o conhecimento verdadeiro do nosso Deus e com certeza ele vai ser esse programa vai alcançar muitas Em nome pessoas, de muitos Jesus. corações e eu creio que muitas vidas serão abençoadas através desse programa, desse trabalho. Portanto, só tenho a agradecer o convite que nos foi feito. Se Deus quiser, Deus permitir, nós voltaremos aqui em o nome de Jesus. Muito obrigada, pastor Ronaldo. Amém. Levo meu carinho e meu abraço à Vanessa, minha Amém. amiga de infância, Vanessa, tá? E abençoa seus filhos também, que o Senhor continue Deus aí, seja te dando louvado. muita sabedoria e graça. Amém. E com muito respeito e carinho, eu amo ouvi-lo nas ministrações, nas pregações, nos ensinamentos, porque ele é uma autoridade espiritual e vive aquilo que prega. Você viu que foi de uma forma bem simples. Porque Jesus, ele é maravilhoso. A Maravilhoso. palavra dele em si, a bem aplicada, com a ajuda do Espírito Santo, não tem como você, eu, nós não entendemos. Glória a Princípio de Deus. tudo, teme ao Senhor. Quer ter uma vida bem-sucedida? Quer ser alcançado? Quer pegar assim, nossa, eu também preciso dessa bênção na minha casa? Teme a Deus. Como eu vou temer a Deus? Obedeça a Ele. Quer saber mais? Aceita Jesus como seu único e suficiente Glória a Salvador. Deus. Que a sua vida vai mudar, a sua família, em nome de Jesus, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês, abençoe a todos os meus inscritos, continue se inscrevendo no canal Resgatando Valores, dá seu like, comenta, compartilhe, diga para mim da onde você está nos vendo, nos assistindo, coloque no comentário, você gostou do conteúdo do pastor Ronaldo? Quer vê-lo de novo aqui no Resgatando Valores? Coloca aí. Eu desafio qualquer assunto, ele está aqui pronto para tratar desse assunto, Glória a claro, Deus. com a ajuda do Espírito Santo. Com muito carinho, um abraço a todos vocês. E, ó, gente, eu queria ficar mais, mas eu não consigo ficar mais, porque nós temos outros compromissos aqui. Mas comente, compartilhe e seja um derramador de bênção. A minha oração para você é que Deus te abençoe aonde você estiver. Em nome de Jesus. Na sua casa, no seu carro, na sua sala, aonde você estiver nesse momento, que a bênção de Deus alcance a sua família, alcance seu esposo, a sua esposa, seus filhos, que os teus projetos, a partir de hoje, coloca na mão do Senhor. Pergunta para Deus assim, Senhor, se é verdade o que nós ouvimos nesse canal, eu quero um sinal, e eu tenho certeza, com a minha fé, junto com o do pastor, Deus vai te dar esse sinal. Glória E a a sua Deus. vida vai ser tocada, tá bom? Hoje eu paro por aqui, mas eu voltarei semana que vem com mais uma palavra e um testemunho para a honra e glória do Senhor Jesus. Recebam todos o meu carinho, o meu abraço e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.